A Guerra Fria foi um dos períodos mais marcantes da história contemporânea e influenciou profundamente a política, a economia, a ciência, a cultura e as relações internacionais durante grande parte do século XX. Ela teve início após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e estendeu-se até o início da década de 1990, com a dissolução da União Soviética. O conflito recebeu o nome de Guerra Fria porque não ocorreu um confronto militar direto entre as duas principais potências envolvidas, os Estados Unidos e a União Soviética. Em vez disso, a disputa aconteceu por meio de rivalidades ideológicas, econômicas, tecnológicas, diplomáticas e militares. Após a derrota da Alemanha nazista, os antigos aliados da guerra passaram a divergir sobre o futuro do mundo. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, sistema baseado na propriedade privada, na livre iniciativa e na economia de mercado. Já a União Soviética defendia o socialismo, caracterizado pela forte participação do Estado na economia e pela busca de uma sociedade sem classes sociais. Essas diferenças ideológicas criaram um clima de desconfiança que dividiu o planeta em dois grandes blocos. Os Estados Unidos lideraram o bloco capitalista, que incluía países da Europa Ocidental, Canadá, Japão e diversas nações aliadas. A União Soviética liderou o bloco socialista, formado pelos países do leste europeu, como Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental. Essa divisão ficou simbolizada pela expressão cortina de ferro, utilizada para descrever a separação política e ideológica entre os dois lados da Europa. Uma das primeiras medidas dos Estados Unidos para conter a expansão do socialismo foi a doutrina Truman, anunciada em 1947. Essa política tinha como objetivo oferecer apoio econômico e militar a países ameaçados pela influência soviética. No mesmo contexto surgiu o Plano Marshall, um programa de ajuda financeira destinado à reconstrução da Europa Ocidental após a guerra. Os países beneficiados receberam bilhões de dólares para reconstruir suas economias, fortalecendo assim o bloco capitalista. Em resposta, a União Soviética ampliou seu controle sobre os países do leste europeu e criou organismos de cooperação econômica entre os países socialistas. A rivalidade entre as duas superpotências também levou à formação de alianças militares. Em 1949 foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Em 1955 surgiu o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Essas alianças reforçaram a polarização mundial. Um dos aspectos mais perigosos da Guerra Fria foi a corrida armamentista. Estados Unidos e União Soviética investiram enormes recursos na produção de armas cada vez mais destrutivas, especialmente armas nucleares. O desenvolvimento de bombas atômicas e de hidrogênio criou um cenário de medo permanente. Surgiu o conceito de destruição mútua assegurada, segundo o qual uma guerra nuclear provocaria a destruição de ambos os lados e colocaria em risco a sobrevivência da humanidade. Outro elemento importante foi a corrida espacial. A exploração do espaço tornou-se uma forma de demonstrar superioridade tecnológica. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Poucos anos depois, enviou ao espaço o cosmonauta Yuri Gagarin, que se tornou o primeiro homem a orbitar a Terra. Os Estados Unidos responderam com investimentos massivos em pesquisa e tecnologia, culminando na chegada do astronauta Neil Armstrong à Lua em 1969, durante a missão Apollo 11 Moon Landing. Embora não tenha ocorrido uma guerra direta entre as superpotências, diversos conflitos regionais foram influenciados pela disputa entre capitalismo e socialismo. Esses confrontos são conhecidos como guerras por procuração. Entre os principais exemplos estão a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, a Guerra do Vietnã, entre 1955 e 1975, e a Guerra do Afeganistão, iniciada em 1979. Nesses conflitos, cada lado apoiava governos ou grupos alinhados aos seus interesses ideológicos. Um dos momentos mais tensos da Guerra Fria ocorreu em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. Após a instalação de mísseis nucleares soviéticos em território cubano, próximo aos Estados Unidos, o mundo viveu dias de extrema tensão.
Havia o temor de que qualquer erro pudesse desencadear uma guerra nuclear global. Após negociações intensas, a crise foi resolvida diplomaticamente, mas o episódio evidenciou os riscos da rivalidade entre as duas superpotências. A cidade de Berlim tornou-se um dos maiores símbolos da divisão do mundo. Em 1961 foi construído o Construction of the Berlin Wall, separando a parte ocidental da cidade, ligada ao capitalismo, da parte oriental, controlada pelo regime socialista. O muro permaneceu por quase 3 décadas e simbolizou a divisão ideológica da época. Durante os anos 1970 ocorreu um período conhecido como distensão, quando houve certa redução das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Foram assinados acordos para limitar a produção de armas nucleares e ampliar o diálogo diplomático. Entretanto, a rivalidade não desapareceu completamente e voltou a se intensificar no início da década de 1980. A partir de 1985, o líder soviético Mikhail Gorbachev implementou reformas conhecidas como Perestroika e Glasnost. Essas medidas buscavam modernizar a economia e ampliar a transparência política. No entanto, também contribuíram para enfraquecer o controle do governo soviético sobre os países do bloco socialista. Em 1989 ocorreu a queda do Fall of the Berlin Wall, um acontecimento que simbolizou o colapso dos regimes socialistas do leste europeu. Pouco depois, diversas repúblicas soviéticas declararam independência. Em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida, marcando o fim da Guerra Fria. As consequências desse período foram profundas. Os Estados Unidos emergiram como a principal potência mundial, enquanto muitos países socialistas passaram por processos de transição econômica e política. Além disso, a Guerra Fria deixou um legado de avanços científicos e tecnológicos, especialmente nas áreas da informática, das telecomunicações e da exploração espacial. Ao mesmo tempo, o medo da guerra nuclear, os conflitos regionais e as divisões ideológicas marcaram gerações inteiras. A Guerra Fria demonstrou como disputas políticas e ideológicas podem influenciar o destino de todo o planeta. Mesmo sem uma guerra direta entre as superpotências, seus efeitos alcançaram praticamente todos os continentes, moldando a ordem internacional que ainda influencia o mundo atual.